As características da adolescência que estimulam um precoce consumo do álcool não tem tanta importância, não é tão complicado da gente descobrir, porque são características que estão na adolescência, estão na infância, estão no homem adulto. Em primeiro lugar, próprio da adolescência é o desejo de transgredir. E transgredir não quer dizer só transgredir regras, quer dizer transgredir as limitações que uma vida impõe. Vontade de romper com os limites de uma vida só, de uma pele só, de um destino só. E o álcool, entre todas as drogas, é uma droga de acesso muito fácil. E tem realmente um costume da nossa cultura, o álcool está arraigado na nossa cultura. É complicado fazer prevenção do uso do álcool porque, de fato, em pequenas doses, em determinadas circunstâncias, o álcool pode não fazer mal. Mas a questão é a do controle. E o que torna um adolescente especialmente sujeito a ser um dependente do álcool é a falta de controle que um adolescente tem com relação a tudo, sobretudo com relação às drogas. A nossa sociedade é, sim, muito permissiva com relação ao uso do álcool. Parece que o álcool faz parte da vida de todo mundo. O primeiro porre de um garoto parece ser uma fase do desenvolvimento obrigatória. Então, há uma facilidade muito grande para o jovem chegar ao álcool e há, sim, uma condescendência muito grande dos adultos com relação a isto. O uso do álcool leva, sem dúvida, a uma irresponsabilidade maior na sexualidade. É muito mais fácil esquecer de usar camisinha ou qualquer outra prevenção quando alcoolizado. E, sem dúvida, o álcool é um estimulante da violência. Álcool e armas, sem dúvida, formam uma associação extremamente perigosa e nefasta. Essa ideia de que o álcool seria uma porta de entrada para as outras drogas, eu acho que desloca um pouco a discussão para efeitos secundários do uso do álcool. Porque, na verdade, o álcool costuma ser, sim, a primeira droga com que um jovem entra em contato. Até porque tem em casa e é muito fácil ele chegar ao álcool. Mas não tem importância se o álcool vai levar a outras drogas ou não. O efeito do álcool em si é suficientemente preocupante, leve ou não leve para outra droga. O álcool é uma droga extremamente perigosa. Essa ideia de que a gente deveria abrir mão da preocupação com prevenção, porque o que funciona mesmo são medidas restritivas, é uma ideia de quem não tem memória. Quem tem um pouco de memória e conhece a história, sabe o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos durante a vigência da Lei Seca. O que se conseguiu, de fato, foi criar todo um submundo que vivia do álcool, com toda a violência que isto traz. Então, você tentar diminuir a oferta de uma substância sem diminuir a demanda, você tem como consequência, sem a menor dúvida, um aumento do preço, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, todo um submundo de violência para garantir o tráfico da droga. Então, não é por aí. Prevenção tem a ver com educação. O uso de droga, os efeitos da droga, tem a ver com saúde. Tráfico de drogas tem a ver com a polícia. São três instâncias diferentes. Responsabilidade não se divide. Nós somos todos 100% responsáveis pela formação dos nossos jovens. A família, a escola, a comunidade. As tarefas podem ser divididas. Então, sem dúvida, o uso de drogas tem uma dimensão emocional muito importante. A questão da liberdade é uma questão intrínseca, central à questão das drogas. Mas uma pessoa bem informada tem melhores condições de fazer uma escolha mais livre. Uma função primordial da escola, diante do bombardeio de informações a que os nossos jovens estão expostos, é o processo de transformar nossos jovens de esponja em filtro, para que eles possam formar um retículo que os defendam, para saber o que desse bombardeio que está aí realmente merece entrar e ser absorvido e o que deve ser filtrado para fora. Esta função ninguém é capaz de fazer como a escola.
Como é que vai o pobre do professor fazer prevenção quando o aluno já vem de uma casa onde se bebe, o acesso ao álcool é muito fácil, há uma condescendência com relação ao uso do álcool? Seria formidável se a gente pudesse escolher os alunos e as famílias. Mas seria um estranho hospital esse. Ainda que eles tenham um ambiente pouco favorável em casa, a escola possa agir um pouco como a sétima fada da história da Bela Adormecida e vir trazer os seus dons, vir oferecer o seu presente para atenuar um pouco os efeitos nocivos que esse ambiente está trazendo para a criança. Prevenção significa sempre você prevenir danos maiores. Então, a prevenção com jovens que já usam drogas tem a ver com isso, tentar impedir os efeitos cada vez piores, a escalada de efeitos que o uso contínuo da droga pode trazer. A dimensão emocional desta questão pode ser lidada assim. Existem filmes, existem livros, tem todo um repertório da cultura que abre as portas para a gente chegar aos jovens, para ver quanta coisa esta vida oferece que independe do uso de drogas. Quantos canais podem ser abertos para ter uma vida gratificante, interessante, rica, sem precisar usar esse entorpecente que são a maioria das drogas. Ainda que o efeito direto seja estimular, no final o efeito é entorpecer o sujeito para aquilo que a vida oferece. Não existe uma idade ideal para a gente fazer a prevenção de drogas, porque a prevenção do uso de drogas não se faz diretamente falando de drogas. Realmente, a prevenção se faz oferecendo uma vida rica de estímulos, de tal maneira que ela sinta atendida esta dimensão e não precise procurar a droga. Começar a dar informações diretas sobre uma droga ou outra droga pode começar depois. O importante é preparar este solo de uma vida mais rica, rica de interesses, rica de paixões, rica de desejos, que a droga não atende. A única coisa mais forte mesmo do que o apelo das drogas, principalmente para o jovem, são as paixões. Paixões mesmo, assim, no plural, sem preconceito. O que interessa mesmo é descobrir o que acontece com aqueles que, tendo todas as condições para entrar nessa, não entram. O que acontece com aquele garoto cujo amigo está ali na maconha, no álcool, e ele não? Por que ele não? O que aconteceu com ele para livrá-lo disto? Muito provavelmente ele deve ter algum engajamento, com alguma paixão. A participação num grupo, nessa fase da vida, é muito importante. Ele precisa se perceber como parte de um grupo. Ele precisa se identificar com um grupo. É uma fase em que a imagem dos pais está perdendo um pouco aquele ar idealizado. É uma fase de um vazio aí de ídolos. Então, o grupo oferece essa possibilidade dele se sentir acolhido, irmão. Por isso que eles precisam usar a mesma roupa, falar o mesmo idioma, gostar das mesmas músicas. É o uniforme da tribo pelo qual eles se reconhecem. Então, para um jovem ser excluído de um grupo é muito doloroso. E, às vezes, ele é capaz de fazer o que não faria só para ser aceito pelo grupo. E é uma pena, porque cada um deles provavelmente preferiria não estar ali zoando com aquele colega, preferiria não estar experimentando aquele cigarro que dá uma náusea, uma tontura, preferiria não estar tomando aquela bebida cujo gosto realmente não tem nada a ver com o paladar dele. Mas Deus me livre, qualquer coisa dessas vai lançá-lo de novo na solidão. Isso é muito difícil para o jovem. E os grupos são formados dentro da escola. Quais são os critérios pelos quais esses líderes são escolhidos? Não adianta a gente achar que só tem a ver com o que acontece dentro da sala de aula. Tudo que acontece dentro dos muros de uma escola tem a ver com a educação. Tem que estar ligado a um projeto educacional. Não tem jeito. Educar é uma tarefa fascinante. Mas é uma atividade subversiva. A gente tem que nadar contra a corrente. Não é para preguiçosos, nem para covardes. É para professores.